Bom dia, meu amigo Eduardo Costa. Nesta manhã chuvosa aqui na nossa Camaquã, na terra farroupilha, e nós temos por costume dizer que dia bom é dia de sol aberto, dia bonito, é isto. E, na verdade, todos os dias podem ser bonitos, depende do olhar. Eu tenho certeza que se essa chuva que está caindo aqui está também na nossa, principalmente na parte da nossa região da parte colonial, da serra aqui, de Camaquã, os agricultores estão agradecendo ao céu, estão de sorriso aberto com esta chuva tão necessária que nós viemos de uma longa estiagem aí, sedentos por uma chuva, né? Então, e além de que a água é vida, não é? Este fenômeno, para mim, eu nunca deixo de repetir que me alegra muito, né? Vem a seca, vem os períodos de pouca chuva, secam os espaços, os lugares, e depois esse fenômeno da evaporação, da chuva, da volta daquilo que em parte é a vida, pelo menos animais, seres humanos, enfim, a vida na Terra. A vida na Terra sem água seria impossível. E dizer também assim da passagem, assim, aos 83 anos partiu o conhecido Jaburu, Eleci Rodrigues de Freitas. Talvez, eu diria assim, eu que já costumo dizer, para situar no tempo, já sexagenário, talvez a pessoa mais popular da política camaquense. O José Cândido eu coloco dentre os caudilhos, coronéis, que eu chamo Camaquã governada por coronel. Agora estamos num momento que eu diria que até anteriormente, patraismente, diria o Odorico Paraguaçu, não peguei os tempos do coronel Silvio Luiz e outros, mas, digamos, do tempo do José Cândido, do seu João Carlos Machado, do ex-prefeito João Carlos, do ex-prefeito Ivo, tempo coronel. Agora temos um jovem administrador aí, parece não ser da mesma cepa, mas Camaquã é uma cidade de tradição, de ter, conceitualmente, coronéis, pessoas de muito personalidade, muito forte, enfim, nesse sentido que eu digo, não quer dizer extremamente, não é algo depreciativo, né? E o Eleci foi esta pessoa de muitas histórias. Tinha uma peculiaridade no auge. Teve um momento que o Eleci era a pessoa mais popular de Camaquã. Ele tinha costume de apertar a mão de todo mundo. Ele estava caminhando, era comadre, compadre. E tinha também, por conta disso, né, muitas histórias assim, se criaram no entorno do Jaburu, verídicas, outras enfeitadas, enfim, outras criadas. Mas eu quero registrar aqui a importância deste homem. Lá nos primórdios da vida foi jockey, trabalhou na área rural, depois veio para a cidade. O Jaburu ficou tão popular que num dos primeiros momentos que criaram a Secretaria da Ação Social, e era aqui próximo da esquina,
era na Luísa Maranich, próximo da esquina com... Agora está me fugindo a rua ali. Mas, enfim, logo após o escritório, na outra extremidade do escritório da CE aqui. E aí o pessoal não dizia, vou lá na ação social, vou lá no Jaburu. Ficou anos e anos. Mudou o governo, coisa e tal, e as pessoas não diziam, vou lá na Secretaria da Ação Social, vou lá no Jaburu, né? Então, um cidadão assim que marcou a vida por longos anos, vereador por vários mandatos, vice-prefeito, na gestão do prefeito João Carlos Machado, 2001, 2004, ou melhor, na gestão, acho que 97, 2000. Acho que na outra foi o Meca, o vice-prefeito, na 2001, 2004, se não me engano. O Meca foi na última. Não. O Meca foi... Foi agora na outra, na última, né? Acho que foi na 2001, 2004. Foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito, candidato a prefeito. Ele foi candidato a prefeito na eleição de 96. Ganhou o prefeito José Cândido Godoy Neto para o período 97-2000. E então ele foi vice-prefeito no período 2001, 2004. Também depois concorreu, já havia concorreu a prefeito. Assim, marcou seu nome na história e fica aqui meu registro, a família, os filhos, os irmãos, enfim, toda a família. E a dona Vânia, que também já se encontra com a saúde, sua esposa, viúva agora, já com a saúde também abalada. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem um tempo. Houve um tempo e que todo mundo conhecia o Jaburu praticamente em Camaquã, que era a pessoa mais popular dessa cidade. Mais popular até do que o mito José Cândido de Godoy Neto. José Cândido era um mito, né? Mas não era todo mundo que tinha acesso a ele. Não que ele não fosse uma pessoa de difícil acesso, mas as pessoas já olhavam de uma outra forma para o Zé Cândido, embora ele frequentasse muitos lugares populares, mas não com a equivalência do Elecir. E você dizia aqui, na abertura do programa, da tua condição, formação de jornalista, hoje à frente aqui do grupo Clique, e eu faço esse adendo, tendo inclusive uma passagem bem significativa pelo grupo RBS, coisa que na tua simplicidade, assim, não foi questão não fez questão de manifestar, embora tu nunca, isso está no teu currículo, mas não era tu falava da questão de ser radialista, que embora a tua formação hoje o dia do radialista, e não há como falar em radialista sem nós falarmos na Rádio Mãe, na Rádio Camaquense, fundada em 1954, e a grande referência que foi deste período todo, que foi o Renatão, não é? Luiz Renato Barbosa, não é? Praticamente, de certa forma, ele deixou ensinamento para todos os radialistas de alguma forma, embora alguns tiveram contato mais com um ou outro, enfim. E então, neste dia, eu desejo a ti e também que te conceda, embora a formação superior como jornalista,
na condição de radialista, como todos estes outros que fizeram história, na figura in memoriam do Renatão, hoje ainda entre nós, e que bom, o mestre Alvorino Oswald, né, do Controle Geral, um dos programas de maior audiência, e tantos outros que tu mencionou aí como amigos e colegas de profissão, e nos bastidores o José Ari Ferreira, que é meu vizinho da vida toda. O José Ari Ferreira tem uma outra peculiaridade. Tu diz que nunca viu ele mal-humorado. E é muito difícil ver o José Ari Ferreira, nós que moramos lá no Viegas, nem no auge do transporte, é muito difícil ver o José Ari Ferreira que não seja caminhando. Se desloca daqui, volta, não sei se em dia de chuva como hoje, eu acho que ele enfrenta até dias como hoje. É muito difícil ver o José Ari Ferreira não estar se deslocando ali pela Jardim ou pela Cônigo Walter, que não seja no SP2, no sapatinho. Eu digo SP2, né? Então, assim, então, a todos os jornalistas, os radialistas aqui da casa, os que fazem este trabalho de comunicação, programas dos mais diversos aí, a minha saudação, meu reconhecimento, e deixo também em memória, né, aquele que eu acho que como radialista ajudou muito na formação de vários outros profissionais, que foi o Luiz Renato Barbosa, né? E eu hoje eu tenho alguns assuntos para comentar, né? Mas eu não podia deixar de... Hoje, como tu sabe, eu já manifestei aqui, eu estava acompanhando o início do programa aqui, né? E aí eu vejo, e vou dizer, né? Eu vejo assim, da falta de conhecimento do Lindenau, que é um opositor político à minha visão, mas não é só sobre isso, sobre questões ideológicas. Uma incapacidade de abordar temas. Por exemplo, a questão do arroz. Por que o arroz está barato? E tu disseste que comprou 2 quilos, é tipo 1 que vende, a maioria que estão aí, mesmo nas promoções, a R$14,99, tu falaste que compraste 2 quilos a 5 e pouco. Qual é a questão? Se nós não conseguir interpretar, só dizer assim que está baixo o preço, mas qual a razão que está baixo? O preço do arroz, ele está baixo, e há pouco tempo, quando estava caro, R$40 5 quilos, aí o que o Lula vai fazer? Aí a crítica era sobre o presidente. E baixar o preço do arroz também agora, e tem uma questão, quando o arroz está alto, está bom o preço, todo o produtor, nem vou dizer que é produtor de arroz, de soja, do fumo, para falar da agricultura familiar, de carne bovina. Tá bom o preço, aí todo mundo bate no peito e diz, é comigo, eu resolvo, eu entendo da porteira para dentro, o governo não tem que se meter. Quando a coisa aperta, aí quem vai socorrer, principalmente no agronegócio, é achar, através do seu poderio no Congresso, achar uma solução. Abate de dívida, perdão de dívida, prorrogar dívida, rolar dívida, que é prorrogar. E qual é a questão que nós temos que entender sobre o arroz, assim, para nós? Bom, o preço pode aumentar se houver uma demanda no mercado internacional. Agora, a nível de consumo do brasileiro está diminuindo. E por que está diminuindo que o nosso prato principal, arroz e feijão? Está diminuindo porque existem outras opções e necessidade. Opção e necessidade. E questões ligadas também à dieta.
A minha nutricionista, por exemplo, me limitou a comer arroz em 2 colheres de arroz. Houve uma época que quase metade do meu prato era arroz, né? Então tem isso, as pessoas preocupadas, porque por causa dos carboidratos, né? Tem essa, vou usar a palavra, demonização, ou até é real mesmo, diminuir os carboidratos. E as pessoas também, com esta vida, isso não é de agora, mas as mulheres vêm ascendendo ao mercado de trabalho, vêm ocupando os espaços. Às vezes já não tem mais aquela coisa da mulher ser dona de casa. Claro, não estou falando coisa de agora. Podemos olhar aqui pelos vidros da prefeitura, que está à frente do nosso estúdio panorâmico, aqui ver quantas mulheres, e é da nossa realidade. E o que acontece? Tem opção, agora a opção às vezes é o seguinte, né? O camarada está no escritório lá, ele está comendo um sanduíche, está comendo um hambúrguer, e isso não é arroz, né? E está lá trabalhando. Então nós temos que ver que, assim, ó, quem vai sair, eu já disse, eu acho que é aqui mesmo, quem vai sair à noite para uma ceia, para um happy hour, enfim, para fazer uma refeição noturna, não vai, uma grande parte não vai pedir arroz, não vai pedir feijão, ele vai pedir um fast food, vai pedir um lanche rápido, vai pedir batatas fritas, enfim. Então nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso, bom, aí nós temos uma vasta região, áreas no Rio Grande do Sul, tem a planície costeira interna, temos a planície costeira externa, temos a região da Campanha, temos a região uma parte da Campanha, uma parte do Vale do Uruguai, do Rio Uruguai. Temos aqui a Depressão Central, por exemplo, um município com bastante produção de arroz, Cachoeira do Sul, que eu conheço. Enfim, tem Uruguaiana, que eu estou dizendo que já é na fronteira, enfim. E o que acontece? Nós somos um estado de grande produção de arroz do longo fino tipo 1, que é um dos mais requisitados no prato dos brasileiros. E temos um problema de talvez substituir essa produção. Aqui em Camaquã, já imagina, nós temos todos um perímetro de irrigação pela barragem do Arroio Duro por declividade, entende? Uma facilidade enorme. Agora vamos substituir por outra cultura, é bem difícil, né? Mas nós temos que também, quem tá num ramo de negócio, quem está numa atividade, tem que tu tem que compreender o que está ocorrendo. E uma das questões que estão ocorrendo é a diminuição do consumo de arroz e feijão, isso no cardápio dos brasileiros, por várias razões. Por questões de dieta, por questões, às vezes, de dieta, na questão do arroz, dos carboidratos, por questão de refeições rápidas, por questões que à noite as pessoas já não saem para comer um prato à base de arroz e feijão, enfim. Temos que compreender, mesmo na casa das pessoas também já estão um pouco, bastante, o jantar já vem muitas vezes sendo substituído. Às vezes essa substituição não chega nem a ser uma substituição muito lógica, às vezes se substitui até por uma comida aí, um cachorro quente, um X, enfim, à noite, que também não é saudável, enfim, mas a praticidade, né? Tu pede uma pizza hoje, então tem toda uma circunstância aí. Às vezes não é todos os dias que se pede uma pizza, mas aquilo que era o jantar todas as noites, agora 1, 2 vezes as pessoas pedem pizza, pedem um lanche à noite. Isso vai diminuindo o consumo do arroz. Então nós temos que entender o todo, né? Senão nós vamos ficar fazendo um discurso o samba de uma nota só, né? Mas assim, eu acho que a notícia mais impactante aí
que ocorreu nesses dias aí, que vai, de fato, dialogar, impactar o bolso do brasileiro, é a aprovação em instância final pelo Senado da isenção de até R$5.000 no imposto de renda para os brasileiros e brasileiras. Eu, assim, sou petista, mas não tem como não tirar o chapéu para o presidente Lula. O presidente Lula é um presidente que governa tendo a seu favor 1 em cada 3 deputados. E ele é um bom timoneiro, porque consegue aprovar medidas dialogando, colocando a realidade para outros que já... Por exemplo, o Bolsonaro prometeu isentar na época, era equivalente a 5 mil, só que era 5 salários mínimos, quando iniciou o governo dele. Pois o Bolsonaro passou os 4 anos do governo dele e nem corrigiu a defasagem do imposto de renda, nem isso não fez. Houve uma defasagem no imposto de renda. Ainda deixou para o primeiro ano do governo Lula com os mesmos 1.903. E o presidente Lula, depois do segundo ano de seu mandato, já começa a corrigir, e agora para o exercício, porque nós não podemos, certas leis não podem ser retroativas, enfim, para o exercício de 2026, já 1º de janeiro, o ano que já de incidência, já vai ter essa isenção. Isso parece, às vezes depois que infelizmente, falar de futebol para o Grêmio e para o Inter tá difícil, né? Para o Juventude, pior ainda. E para o meu Inter ali, que está com um pé na zona do rebaixamento ali, é uma situação bastante espinhosa, não é? E parece que às vezes o Inter não depende mais dele, está dependendo para os times que estão abaixo dele não ganhem mais nenhuma. E o Vitória, que era um concorrente direto, ganhou do Inter lá. Quer dizer, negócio terrível, ganhou do Inter na Bahia agora no último jogo. Mas parece que às vezes, quando o time da gente faz um feito que parece impossível, aí a gente atingiu o objetivo, ganhamos, aí a gente esquece daquilo quanto era difícil. Então a questão do imposto de renda agora que vai se materializar, isto era um sonho. Era tão sonho quanto a duplicação da BR-116 que está avançando. Era um sonho de anos e anos e anos, e agora nós vamos ver essa correção, e uma correção substancial. Essa correção vai corresponder a um pouco mais de 3 salários mínimos, né? Que milhões de brasileiros deixarão de pagar, para que algo em torno de 200 mil brasileiros com a guaiaca cheia, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, paguem um pouco mais, né? E eu tenho certeza que esses que têm a guaiaca cheia não vai... Se eles vão... É possível que se importem, não é? Porque às vezes tem gente, numa sociedade capitalista de acumulação de renda, quem tem mais, cada vez tem mais, né? Que quer ter mais, existe uma concorrência, às vezes, uns não se importam tanto, estão ficando ricos, é o caso do Bill Gates, eu acompanho a vida dele, né? Mas tem outros que fazem querem ser o maior bilionário, o que está em primeiro lugar na lista Forbes, né? Enfim, dos bilionários. O Elon Musk está chegando lá no trilhão individual dele, né? Enfim, são coisas que... mas eu acredito que se eles vão se importar, no caso dos brasileiros, muito bem de vida, milionários, enfim, se eles vão se importar, mas impactar de forma substancial não vai, né? E um outro dado é o momento que nós vivemos. Então, esta é uma notícia assim,
É uma notícia maravilhosa que vai possibilitar esse não pagamento do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, R$5.000 a partir do ano que vem, já, 1º de janeiro, vai possibilitar com que sobre um dinheirinho aqui e ali, que possa fazer uma melhoria, comprar um móvel, alguma coisa, e que para essas pessoas que ganham menos, para as pessoas que eu vejo na luta do dia a dia, que ganham um salário mínimo, para se equilibrar, que ganham 1,5 salário, que ganham 2, isto vai ter um significado importante. E nós vivemos num momento que o desemprego no Brasil está assim, no melhor momento de medição da série histórica. Então, isso existe uma coisa, o Brasil real, gente, e o Brasil da narrativa. O Brasil real está se encaminhando para 4 anos do governo Lula como a menor inflação de 4 anos de um governo, desde o Plano Real, implantado lá em 1994. Esta é a verdade, basta procurar em qualquer lugar. O desemprego está no menor patamar desde a série histórica que é medida desde 2012. O dólar, que tinha previsão, Eduardo, de uma previsão assim, o que era uma previsão? Que o dólar esse ano fechasse em 6,30, estaria dentro das expectativas. Tá? O dólar esse ano fechasse em 6,30, era expectativa. O dólar já andou na casa dos 6, lá perto dos 6 este ano. Pois hoje, ao abrir o site da Wise, uma das mais importantes corretoras, atuadoras na questão do mercado, de câmbio, enfim, das casas mais importantes, olho lá, o dólar hoje está a 5,35. Olha, se não houver o real é uma das moedas mais valorizadas do mundo este ano. Se não houver nada de anormal, que o dólar volte a disparar ou se valorizar frente ao real, nesses últimos 55 dias do ano, vai ser um dos melhores anos do real frente ao dólar, que é a moeda base para a conversão de moedas no mundo todo, né? Então o real vai, que tinha uma expectativa, como eu disse ali atrás, de assim, aceitável, tá este ano em 6,30, eram as expectativas e as políticas do governo têm conseguido fazer com que a Bolsa batendo recordes aí, passando que ninguém, que todas as expectativas colocadas, que não colocava a hipótese sequer da Bolsa chegar aos 50 mil pontos, pois bateu 50 mil pontos, aos 150 mil pontos essa semana, se não me engano. Bateu todas as expectativas, ninguém não tinha como. Então, assim, nós estamos num cenário. E eu gosto muito de dizer o que está ruim. O que está ruim é esse juro alto do Banco Central, não é? Ontem, acho que foi ontem, o Comitê de Política Monetária se reuniu e manteve em 15% de novo. Eu fico incomodado com isso. Que se baixar a taxa de juro, a inflação vai disparar. Mas olha, isso dificulta negócio, pessoas que querem investir, ficam um pouco retraídas, ainda que eu disse que todo o cenário parece ser bom para o Brasil. O desemprego está baixo, tem mais gente trabalhando, tem mais consumo. A China voltou agora, que tinha desde maio com a gripe aviária aqui num criadouro no Rio Grande do Sul, havia barrado, é o maior consumidor de frango brasileiro no mundo, a China. Suspendeu, já está liberado para importar de novo,
O ano passado importou mais de 500 mil toneladas de frango do Brasil. 500 mil toneladas, não é 500 toneladas, que é 1.000 quilos, gente. 500 mil toneladas. É mais de 500 mil vezes 1.000 quilos. Então, isso é muita coisa. Então, assim, ó, essa taxação do governo Trump, que está em negociação para reduzir tarifas, impactou empresas aqui, acolá. Claro, daqui a um pouco traz casos aí, até dezenas de casos. Mas, no geral, qual é o grande impacto do tarifaço do Trump até agora? Uma marolinha. Agora, vamos olhar casos pontuais. A tal empresa lá teve que fechar, uma outra ali teve que demitir, pessoas ficaram desempregadas. Mas isso também por conta que está lá nos Estados Unidos um jornalista chamado Figueiredo, filho do neto do último ditador do Brasil, João Batista Figueiredo, junto com o Eduardo Bolsonaro, pedindo todas essas que o Brasil seja punido, enfim, que receba penas, enfim, não só como foi para o ministro do STF lá, enfim, com a lei Magnitsky, mas que o Brasil seja taxado, que ele ia se sentir vingado do Brasil, enfim, quer dizer, os patriotas que não são patriotas, que não torcem pelo Brasil, porque é como essa chuva que está aqui, ó. Não há como alguém sair na rua sem guarda-chuva e dizer que se estiver sem guarda-chuva que vai molhar só os colorados, não vai molhar os gremistas. Não, se tiver sem guarda-chuva, se sair desguarnecido, molha os gremistas, os colorados do Guarani, enfim, molha todo mundo, né? E isto não é bom para o Brasil. Mas a coisa que eu entendo que está em desacordo com a realidade no Brasil é essa taxa de juro de 15% que ela é ruim, né? Eu entendo que ela é ruim para o país, né? Mas isso o Banco Central hoje é independente, embora que o indicado lá tenha sido do governo Lula, é um colegiado. Eu não estou dizendo isso como desculpa, não. Eu acho que tem que baixar a taxa, enfim, se politicamente pudesse fazer isso, mas o Banco Central hoje tem a sua independência. O governo não pode dar um pitaco como pode, de certa forma, dar um pitaco na Petrobras e de certa forma, como acionista majoritário na Petrobras, priorizar investimentos, diminuição do valor dos combustíveis, do que a rentabilidade sobre dividendos, né? Por último, esta questão lá do Rio de Janeiro, né? Eu volto a dizer, o Lindenau, num determinado momento, o comentário dele, disse que o governo Lula estava criando, fosse criar um Bolsa Família lá para os traficantes, coisa e tal. Depois ele voltou atrás, que é uma ideia da ministra. Então, quer dizer, ele nem sabe o que está falando direito, né? Quando uma coisa é um ministro, qualquer secretário aí do prefeito Abner tem o direito de expor a opinião dele. Isso não é o governo Abner cabeça. É uma opinião de um secretário de governo, ainda que seja dado do secretário da pasta correspondente. Mas se o governo vai materializar isso, em que condições? Agora, o que existe lá no Rio de Janeiro? Vamos colocar bem claro aqui, nesses 2 minutos eu finalizo. O governo do Rio de Janeiro, que está sujeito a ser cassado por outros problemas e irregularidades na justiça, ele faz uma pesquisa, ele sabe que se entrar na favela e matar 100 pessoas lá, ligado ao tráfico, eu não estou aqui emitindo, ele sabe, por pesquisas anteriores, que a popularidade dele vai aumentar, que a população quer ver a ação de matar gente, a torto e direito, acha que isto é uma solução. Então, o que o governador vai lá e manda matar 100 e tantas pessoas, onde
além entre essas 120 e poucas, 130 pessoas, 4 policiais militares que também podiam hoje estar com suas famílias. Isto resolve o problema aqui, se não me engano, até o próprio Lindenau disse, que a Japinha lá não morreu nenhuma mulher na chacina. Tudo foram homens, só invenção, noticiário para espetacularização para dizer que tinham matado uma grande traficante. Não foi, nenhuma mulher foi, nessa Japinha não foi morta, foi amplamente noticiado para ancorar, para parecer que era importante. O que acontece na prática, para quem está ouvindo o meu comentário? Aquelas 100 e poucas pessoas lá que foram mortas, no outro dia, os caras lá que estão vivendo nas coberturas, até em outros países que estão, esses grandes traficantes, morando no exterior, aqueles 100 e poucos postos daquelas pessoas já estavam tudo lá de novo. O que resolve matar 100 e poucos disso? Resolveu melhorar a aprovação da popularidade do governador, tá? É isso. Mas a coisa, onde é que tu precisaria atacar? Atacar no dinheiro dos grandes, como houve uma operação em agosto, que o governo federal fez contra o PCC, onde foram bloqueados 3 bilhões de reais, onde foram descobertos 6 bilhões e 900 milhões em sonegação fiscal, onde está sobre investigação centenas de postos de gasolina, transporte de combustível, porque essa gente está se esparramando para o que se chama lavar dinheiro, para tentar legalizar. Estão comprando postos de combustível, transporte de combustível, coisa e tal. Tá, claro, toda essa situação lá nessas favelas não vem de agora. E quem governa lá o Rio de Janeiro há muito tempo é muito mais. Acho que a Benedita foi governadora uma vez, que é do PT, e não sei se teve. É um estado muito complexo, qualquer um que fosse. Mas o PT nunca teve esses paramilitares aí que tem lá no Rio de Janeiro. O PT nunca condecorou, nunca teve nos gabinetes essas pessoas que atuam lá partilhando esses lugares aí. Então, normalmente se vê eles em foto com a família Bolsonaro, trabalhando com a família Bolsonaro ali, sendo homenageados, enfim. Mas com isso eu quero dizer que o problema é um problema complexo, né? Com essas milícias, os milicianos que existem no Rio de Janeiro, que tomam conta lá, que tem que pagar pedágio, enfim, cobra uma série de serviços já, porque o Rio de Janeiro é um caso que está assim muito, mas já vem de muito tempo, que a coisa está muito complicada. Já se houve várias tentativas de tentar resolver isso até um pouco mais de outras formas, mas o caso lá às vezes a gente, aqui no Rio Grande do Sul, hoje a segurança também é o primeiro lugar que está na cabeça das pessoas, mais que saúde, emprego, habitação, mas lá a coisa está num outro status que é muito complicado, né? Só que talvez matar aquelas pessoas que conseguem no outro dia estar substituída não vai ser a solução, né? Tu precisa começar a atingir o centro organizativo, e isso talvez com inteligência, com retirada, apreensão de helicópteros, recursos, que são tudo isso, dinheiro, estrutura, coisa e tal, possa ser mais eficiente. Muito obrigado por poder estar aqui contigo, com as pessoas que acompanham essa audiência do Bom Dia Camaquã, e que todos tenham um abençoado final de semana e com saúde, que é o fundamental. Obrigado.